nós nos sentimos muito à vontade em vir aqui, e essa é a terceira vez que a gente já vem aqui esse ano, né? Nós viemos assim que vocês começaram a se reunir lá na casa do Joabe. Por sinal, foi o último culto realizado dessa igreja na casa dele, foi o último. Depois, no domingo seguinte, vocês já estavam aqui nesse prédio, que logo no mês de julho a gente veio, e hoje nós estamos aqui, não sei se para fechar o ano, né? Ou se nós ainda voltaremos, mas com certeza eu quero dizer para todos vocês, que é com alegria grande no coração da gente, que a gente recebe o convite da igreja, no nome do pastor Joabe, quando ele nos liga. Os irmãos já sabem que a gente tem uma amizade bem estreita, a gente constantemente está conversando, semanalmente a gente troca uma mensagem, ou então um liga para o outro e a gente vai conversando, e a gente vai trabalhando junto. E como bem disse aqui o irmão Cavalcante, pastor Cavalcante, o Isaac está colando o grau também junto comigo, a gente está terminando o curso de teologia, falta só um mês, aliás, menos de um mês, faltam 3 semanas apenas, a gente vai estar terminando, para a honra e para a glória do Senhor. Mas sem me prolongar mais, e também não quero demorar muito naquilo que vim explanar para os irmãos, mas eu quero que aquilo que vai ser falado fique no coração de vocês, como uma mensagem que vai edificar a vida de vocês, porque edificou a minha vida. Durante a semana inteira eu tenho pensado nessa mensagem, já li esse texto N vezes. Hoje, quando eu li à tarde novamente, eu disse para o Senhor: Senhor, se tem mais alguma coisa que Tu precisa revelar para mim, me revela, para que eu possa falar aquilo que Tu queres que eu fale, ali para aquele povo, reunido naquele lugar. E nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 21. É o penúltimo capítulo da Bíblia. A Bíblia acaba em Apocalipse 22. E alguém pode estar pensando assim: meu Deus, Apocalipse, castiçal, vixe, o que é isso? O que é que vem aí? Todos aqueles elementos, dragão, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, o que é isso? É isso que vai ser falado hoje? Não, irmãos, nós não estamos aqui para fazer nenhuma explanação, até porque nós não somos doutores em Apocalipse, mas nós viemos aqui para extrair um texto do capítulo de número 21, muito conhecido de vocês. E por ser culto da família, eu quero falar primeiramente sobre uma coisa que está ligeiramente, intimamente relacionada à família. Uma coisa chamada herança. Recentemente a minha avó faleceu, 84 anos, 85 anos eu acho, 85, né? Por aí, nessa faixa. E aí houve um desconforto muito grande na família, porque se vocês sabem, não preciso nem dizer que coisa para trazer complicação nos relacionamentos se chama dinheiro, bens materiais. Isso é uma coisa que traz transtornos, traz doenças ao coração do homem, ao coração da mulher, traz tristeza, traz briga, traz desespero, às vezes traz até morte, seja ela espiritual ou física. Mas nós vamos falar hoje sobre uma coisa relacionada à herança. A mensagem é voltada para a família, especificamente para os pais, para as mães. Quando eu falo pais, é pai e é mãe. Mas eu quero que vocês estejam bem atentos para tudo aquilo que vai ser falado nessa noite. Capítulo de número 21 de Apocalipse, a partir do versículo 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte até aí. Senhor, que a Tua palavra possa fazer o efeito necessário nessa noite, e que possa trazer, Senhor, também uma mensagem de esperança, um refrigério para as nossas vidas, porque é disso que nós precisamos, ó Pai. Precisamos que a Tua palavra faça morada no nosso coração, e que produza frutos de justiça e de amor para o Teu santo nome. E é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém? Amém. Queridos, o livro de Apocalipse, ele começa dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quem era João? João era irmão de Tiago, os dois discípulos de Jesus, os dois se tornaram apóstolos de Jesus, os dois eram filhos de Zebedeu. O Evangelho se refere a eles dois como filhos do trovão, isso antes da conversão. Dá até para a gente saber por que eles eram chamados de filhos do trovão, quando a gente lembra de Pedro, não é? Aquele homem rude, aquele homem grosseiro, que também foi transformado. E João, ele era, no momento da revelação do Apocalipse, quando o Senhor manda um anjo para ele, João era o último apóstolo vivo. Todos os outros já tinham morrido. Os outros 11 apóstolos já tinham morrido. Mas João, ainda velhinho, estava vivo. E por causa da perseguição do Império Romano, o imperador na época se chamava Domiciano, ele queria exterminar com toda a raça de cristãos. E ele viu que João, como sendo o último dos apóstolos, era um dos homens que tinha grande poder de fazer e acontecer, porque todos os outros já tinham ido, já tinham morrido. Então o que é que ele faz? Ele persegue João, prende João, confisca os bens de João e manda João para uma ilha denominada Patmos, uma ilha que era desprovida de vegetação, uma ilha extremamente cheia de pedras. Lá eles trabalhavam, a sentença deles era quebrarem pedra, literalmente, para poder construir as estradas do Império Romano. Onde o Império Romano conquistava, eles construíam estradas, e essas pedras vinham lá da ilha de Patmos. Então João está lá, velhinho, quebrando pedras, mas a Bíblia relata que ao final de seus trabalhos, lá naquela prisão, ele se recolhia ao seu cárcere
e o Senhor o arrebatava em espírito. O arrebatamento de João era literalmente o espírito dele sair do corpo dele e ser levado até as mansões celestiais, onde lá o Senhor revelou para ele tudo o que haveria de acontecer. E no capítulo de número 21, dentre tantas coisas que João revela, porque tudo que está escrito no livro de Apocalipse foi o anjo revelando para ele o que iria acontecer. E já no final, depois de toda a revelação dada, ele fala que viu um novo céu e viu uma nova terra. E nós vamos ver nessa mensagem, ver nesses pontos que nós vamos abordar, qual é a herança que Deus, como Pai, tem para nós, filhos dele. Eu não vim aqui para chegar e dizer que você vai ser vitorioso na sua vida financeira. Eu não vim aqui para dizer que você vai ser vitorioso na sua vida material. Eu não vim aqui para dizer que você vai derrubar um leão hoje, um leão amanhã. Eu não vim aqui para falar nada de triunfalismo. Porque é verdade que Deus nos revela e nos torna vitoriosos pela sua palavra. Mas uma coisa tem que estar atrelada a tudo isso, chamada obediência. Tem muita gente que gosta, que quer sentir o seu ego saciado em receber, a mensagem foi que eu vou ser vitorioso, que eu vou pisar no escorpião, que eu vou pisar na serpente, que eu vou ser picado por algo pernicioso, venenoso, e que eu não vou morrer, da mesma forma que Paulo não morreu naquela ilha quando foi picado. Porque a palavra de Deus diz que eu sou cabeça e não sou cauda. Porque a palavra de Deus diz que eu sou filho. Mas tudo isso, meu irmão, eu não estou dizendo que nada disso é mentira. É tudo verdade. Mas atrelado a isso, tem uma coisa chamada obediência. E a herança que o Senhor tem para nos dar, como filhos, está atrelada à obediência. Os novos céus e a nova terra não serão para desobedientes. E da mesma forma, assim como Deus quer nos tratar, Deus nos dá uma herança. A herança que nós também devemos deixar para os nossos filhos vai muito além de bens materiais, vai muito além de conta gorda em banco. A herança que nós devemos deixar para os nossos filhos. Eu sei que aqui tem muito jovem, mas os jovens um dia casarão e procriarão, amém? E terão filhos e estarão tomando de conta dos púlpitos das igrejas, porque a nossa era, pastor Cavalcante, vai passar. Se Jesus não voltar, ela passa, e outros têm que vir para cá, e outros têm que vir para pregar, e outros deverão vir para louvar, e são os nossos filhos, e serão os nossos netos. Por isso, a herança que Deus deixa para nós, que está relatada aqui no capítulo de número 21, e que nós vamos começar a ler aqui o Testamento, a herança que Ele nos deixa, que fique também gravada e guardada no coração de vocês, para que vocês assim possam também tratar os filhos, deixando a herança da palavra do Senhor na vida deles. Mais importante do que deixar riquezas, mais importante do que deixar finanças, é deixar um caráter de responsabilidade plantado no coração, é deixar um caráter de amor pela palavra, é deixar um caráter de graça, uma vida íntegra na presença do Senhor. Herança é a ação de herdar, de adquirir por sucessão um patrimônio, incluindo bens, direitos e dívidas deixados por alguém em razão de seu falecimento. Quem aqui não gostaria de ser abençoado por Deus, recebendo uma herança material, recebendo uma herança física? Ao final dessa mensagem, eu vou contar uma história que se passou com um evangelista, que perdeu a sua casa e perdeu tudo que tinha. E ele disse que na realidade ele não perdeu nada. A gente vai chegar lá.
João descreve como será a herança que Deus preparou para nós. Versículo de número 1 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Lá no livro de Gênesis, fala que o Senhor fez os céus e a terra. Em Apocalipse, fala que o Senhor enviará, nos dará novos céus e nova terra. Lá no livro de Gênesis diz que o sol foi criado. Aqui em Apocalipse vai dizer que o sol é desnecessário. Lá em Gênesis ele disse que a noite foi definida. Aqui em Apocalipse diz que a noite não mais existirá. Lá em Gênesis fala que os mares foram criados. Em Apocalipse diz que os mares não mais vão existir. Lá em Gênesis diz que a maldição, ela foi anunciada quando houve a queda do homem. Em Apocalipse fala que não mais existirá maldição. Lá em Gênesis a morte entra na vida do homem. Em Apocalipse o homem é restaurado e não há mais morte. Lá em Gênesis a tristeza e a dor têm início por causa do pecado. Mas em Apocalipse diz que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. O primeiro céu e a primeira terra, eles foram preparados por Deus. Obrigado. O primeiro céu e a primeira terra foram preparados por Deus para o homem, para a mulher e para a sua descendência. E por causa da queda, o homem e a mulher perderam isso. A família ficou totalmente sem rumo, desnorteada, por causa do pecado, por causa da sua falha. Em Isaías, no capítulo 65, versículo 17, e no capítulo 66, versículo 22, lá em Isaías, Deus já promete uma nova terra para o homem. A antiga criação vai ser removida. A Bíblia diz que a antiga criação será toda removida, porque Ele vai fazer uma nova criação, Ele vai restaurar os homens. A Bíblia diz que quando nós formos ressuscitados, nós que morrermos em Cristo, se Ele não vier antes, nós seremos restaurados e seremos transformados, receberemos um novo corpo. E para aquela geração que for arrebatada como igreja, automaticamente quando Jesus vier, você receberá um novo corpo, porque não passará pela morte. E quando a Bíblia diz que o mar não existe, não significa dizer que não vai mais existir mar. É porque a divisão atual de que o planeta, 3/4 do planeta, 75% do planeta é de água salgada, é de água marítima, isso não vai mais existir. Não é que não vai mais existir a vida no mar, não é isso. Deus está dizendo, revelando aqui nesse versículo, que vai haver um mover, uma movimentação para comprovar que a terra vai tomar uma nova forma, que os homens vão passar por uma transformação e a sua criação inteira também. Então essa é a primeira cláusula do testamento que o Senhor está deixando, que Ele vai enviar novos céus e novas terras para aqueles que aqui ficarem e aqueles que vão permanecer na palavra dEle e forem obedientes à sua palavra. No versículo de número 2, João diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma noiva quando vai se preparar para casar, uma noiva quando vai se preparar para encontrar o seu marido na noite do casamento, ela passa o dia inteiro num salão, ela passa o dia inteiro num spa, fazendo massagem, fazendo maquiagem, cuidando das unhas, cuidando do cabelo, para que ela possa estar aparentemente, a sua aparência física, o mais perfeito possível para o seu esposo.
E quando João descreve que vê a cidade santa descendo do céu, do trono de Deus, descendo da parte de Deus, ele está dizendo que ela vem belíssima, linda, adornada para o seu marido. É assim que ele descreve. A gente olha, o Brasil tem algumas cidades que são muito bonitas. Por exemplo, você vê na televisão a zona sul do Rio de Janeiro, belíssima. Você vê na televisão ou na internet a cidade de Roma, na Itália. Você vê Veneza. Você vê tantas outras cidades espalhadas pelo mundo e diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como será que vai ser o céu? Como é que vai ser a nossa morada? Como é que vai ser a Nova Jerusalém? Mas a Bíblia diz aqui que João fala que ela vai estar tão bonita, tão preparada, como se fosse uma noiva para encontrar com seu marido. E o marido, o noivo, é Jesus Cristo. E é assim que ele descreve. Nada que João escreve aqui, ele diz exatamente assim: eu vi assim, assim. Ele tem uma ideia, ele descreve como vai ser. Tão grande a beleza daquilo que Deus tem preparado. Agora, nós como igreja, temos que estar com os nossos olhos e ouvidos atentos, porque temos que estar nos preparando para estarmos belíssimos, para estarmos limpos ao se encontrar com Ele. E eu lembro que há pouco eu conversava com um pastor, e na conversa que eu estava tendo com ele, ele citou um caso da igreja dele. Ele disse que um casal estava passando por uma situação dificílima em sua congregação, porque o marido descobriu que no dia do casamento a noiva traiu o marido, traiu o noivo. Meu irmão, você sabe o que é que significa você casar com uma pessoa naquele dia que teve a coragem de se deitar em uma cama de prostituição com outro homem que não foi você? O Senhor, Ele não quer uma igreja promíscua. O Senhor quer uma igreja perfeita. Ele quer uma igreja bela. Ele quer uma igreja bonita. Ele quer uma igreja que seja fiel a Ele. Ele quer uma igreja que esteja de conformidade com os ensinamentos dEle. E apesar de toda a dificuldade, e apesar de toda a tribulação que nós possamos passar, a palavra do Senhor diz que Ele não nos dá nada em forma de tentação. Ele não nos permite nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Em João capítulo 14, no versículo 1, diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou estar na mansão celestial, eu vou estar na Nova Jerusalém, porque o Senhor foi para preparar lugar, como está dizendo o texto. E um dos lugares lá é para mim. E um dos lugares lá é para mim. Porque eu, como igreja do Senhor, tenho que me manter fiel, tenho que me manter seguro, tenho que me manter íntegro na palavra dEle, para que eu não venha a cair em um lago chamado lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Terceiro, versículo 3.
ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: João, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus habitará o céu com todos aqueles que lá estarão. O tabernáculo do Senhor é aquele lugar mais recôndito, aquele lugar mais escondido que havia quando foi construído o templo, lá na época do Antigo Testamento. Era um lugar onde apenas o sacerdote podia entrar para apresentar todas as nossas mazelas, os nossos pecados, para pedir um perdão por eles. Mas o texto diz que, como herança, o Senhor vai fazer o tabernáculo dele no nosso meio. Nós vamos viver a eternidade com ele. Nós não teremos mais que nos preocupar com coisa alguma, com nenhum outro problema, porque não existirão mais problemas. Todos já vão ter passado. Em Levítico, no capítulo 26, os versículos 11 e 12, o Senhor diz: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não vou rejeitá-los. Andarei entre vocês, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Nós, pessoas que cometemos pecado todo dia, nós que cometemos falhas, nós que pecamos, nós que depois vamos para o nosso quarto com a nossa cara lisa, pedir perdão ao Senhor. E se o coração não tiver contrito, a cara lisa não vai ter sentido. Porque Deus não precisa de mim e não precisa de nós. Ele conta conosco para trabalhar na sua obra. E nós somos tão infiéis ao Senhor, e Ele mesmo assim é tão fiel a nós, e derrama sua misericórdia todo dia sobre nós, porque se não fossem as misericórdias dEle, um simples sopro fulminaria a minha vida, fulminaria a tua também, porque nós não somos dignos, mas Ele nos ama. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, e meu irmão, Ele é Deus, Ele amou, Ele gosta de mim e gosta de você. Vamos correr para Deus. Apesar de nós sabermos que somos falhos, que não somos merecedores, porque não somos, mas Ele preparou um testamento, Ele preparou uma herança para esses homens e mulheres que estão hoje aqui, cheios de falhas, com famílias cheias de problemas, mas que são famílias que buscam em Deus resolver a sua situação. E durante todo o tempo que nós vivermos nessa terra, nós vamos passar por tribulação. Durante todo o tempo, até o nosso último suspiro nessa terra, nós vamos passar por dificuldade. A palavra do Senhor não nos garante, não nos diz: entrega teu caminho ao Senhor e para sempre, e nessa vida tu nunca mais terá problema. A palavra não diz isso, muito pelo contrário. Mas se não fosse promessa, nós não pregaríamos, nós não viveríamos a esperança de uma nova Jerusalém. Essa promessa de uma nova Jerusalém, essa promessa de um tabernáculo que Deus habitará, vai ser para todos os momentos da eternidade. Ainda nessa vida, a gente tem que estar batalhando, a gente tem que estar construindo, a gente tem que estar modificando e modelando o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Meu irmão, não é fácil. Eu não vou para dizer para você que é fácil, porque você sabe que não é. Eu tenho tentações que vocês também têm. Eu passo por problemas que vocês também passam.
Eu posso ter problemas que são piores em algumas áreas do que vocês. E vocês podem ter problemas em áreas que são piores do que para mim. Mas é a esperança de uma nova Jerusalém que nos mantém de pé. Sempre, quando eu estou lá na igreja, que o pastor me pede para fazer alguma oração no momento da ceia, tem uma frase que eu sempre repito na oração: Senhor, obrigado por ter me mantido de pé por mais 30 dias. Porque toda a vida que a gente vai cear, você tem que lembrar da última ceia. E ver que na última ceia você estava de pé. E 30 dias se passaram. E você está ceando de novo. Você está de pé ainda. Porque no dia que você não cear, é porque você caiu. Então eu sempre oro e agradeço a Ele. Obrigado por ter me mantido de pé por mais 30 dias. Versículo de número 4. O quarto item do testamento do Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Ele, esse é um dos versículos mais belos escritos em Apocalipse. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Algumas Bíblias, algumas versões dizem: as coisas antigas já passaram. Quando isso aqui é revelado para João, significa uma plenitude de glória no Senhor, uma plenitude de alegria, uma plenitude de felicidade. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais lamentação. A nova Jerusalém, a cidade santa preparada por Jesus, vai ser um lugar onde todos nós habitaremos, e que não haverá nenhuma pessoa nessa cidade, encostada nos cantos da cidade, chorando e chegando alguém lá para consolar. Não haverá, porque o Senhor vai enxugar as lágrimas de todos nós. Vai ser um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de comunhão, e o melhor de tudo é que vai ser um tempo eterno. E eu fico imaginando, meu irmão, às vezes eu fico imaginando umas coisas que a Bíblia não diz e que o Senhor não revela, mas eu fico imaginando assim, porque a Bíblia diz que lá no céu nós não seremos dados a casamento. Mas eu fico imaginando se eu vou encontrar minha mulher lá, se eu vou encontrar as minhas filhas lá. Eu fico imaginando isso. E eu acredito que eu vou encontrar, e vou saber quem era ela, e vou saber quem eram as minhas filhas. E glória a Deus, se eu chegar lá e encontrar com elas. Mas vai depender daquilo que eu tenho construído como herança para minha família nessa vida aqui. O meu desejo é encontrar com todas elas lá, é encontrar com meus amigos, é encontrar com vocês lá, e a gente conversar, e a gente se lembrar do nosso tempo e dizer: aquele culto, aquele louvor que o irmão escreveu, aquele louvor que ele cantou naquele dia, Cavalcante, você lembra daquela beca, daquela formatura? Você disse que eu estava bonita, porque hoje eu não estou. É lembrar disso. Deus, Ele não fez uma família, Ele não nos colocou numa família nessa terra, simplesmente para nós vivermos um momento aqui. Ele quer que a nossa família seja redentora, seja um agente redentor, seja um elemento que faça diferença na sociedade. Essa semana, eu postei no Facebook uma foto minha com o pastor Silas Malafaia, numa Islavec que eu fui. E aí eu postei a foto, e a minha esposa disse assim: isso aí vai dar para falar. E eu postei a foto, e de repente um comentário de um aluno meu disse assim: vixe, professor, isso vai dar um bocado de mimimi
Aí eu disse assim, depois tu vai me explicar. Aí eu cheguei no colégio, aí ele, rapaz, é o seguinte, porque uma vez eu postei uma foto com o Bolsonaro e o pessoal começou a falar besteira. Aí eu disse assim, rapaz, se alguém falar alguma besteira porque viu uma foto minha com o Silas Malafaia, a única coisa que eu vou fazer é, eu chego lá, excluo o comentário e vou para frente. Ninguém tem o direito de ninguém tem o direito de censurar. Se você gosta ou não gosta de um pregador, gosta ou não gosta de uma posição. Quando o casamento gay lá nos Estados Unidos foi aprovado, o que foi que as pessoas fizeram de imediato nas suas fotos no Facebook? E que é disfarçado na televisão? Assiste a Rede Globo. Quando aparecer ali o símbolo da Globo, plim plim, tu olha por detrás da bolinha, que está lá todas aquelas cores do LGBT passando, disfarçado, entrando na nossa casa, e muita gente nem percebe isso. Olha lá, para você ver, no símbolo da Globo, ela dizendo assim, eu apoio o casamento homossexual, eu sou contra todo aquele que briga, que luta contra o casamento homossexual, porque não é uma posição de não amar o pecador. Nós amamos, Deus ama, quem somos nós para não amar? Mas é uma questão de princípio. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, e o que a Bíblia diz, que Deus ajuntou, não separe o homem. E até hoje ninguém comentou nada, nenhuma besteira, para eu precisar excluir comentário. Porque respeitam. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu tenho amigos pastores que dizem assim, eu não gosto de tal pregador. Eu disse, eu gosto. Qual o problema? Eu posso não gostar de alguém, mas o fato de eu não gostar não quer dizer que vocês não têm que gostar. Não significa isso. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que os princípios que são descritos na palavra de Deus, esses princípios, eles não podem ser feridos por nós, e se for ferido por alguém, é a gente tentar ajudar para tentar recuperar a vida daquele. Quando o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios que nós devemos suportar uns aos outros, não significa dizer que eu vou ter que suportar o Daniel, ele é um chato, mas eu vou suportar o Daniel, porque a palavra diz que eu tenho que suportar o Daniel em amor. Então eu chego, ei amigo, irmão, um abraço, eu te amo. Não é esse suportar. Quando a Bíblia diz, quando Paulo escreve lá aos Efésios, que nós devemos suportar os nossos irmãos em amor, é que nós devemos dar suporte a eles. Se ele está caindo, a gente tem que ir lá suportar, tem que ir lá ajudar, tem que dar a força. Nós temos que amar o nosso irmão, mas o dar suporte é cuidar, não é discriminar homossexual nenhum. Pelo contrário, é amá-los. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos transexuais, que vivem em outros países e que estão lá, ligam para mim no dia do meu aniversário ou no dia dos pais, liga para mim quando está triste, quando está passando por alguma situação, liga para mim, liga para minha mulher, para escutar uma palavra. Eu lembro até que uma vez, quando ligou para mim da Itália, ele disse assim, só me escute, e começou a cantar a música da Cassiane, e cantou a música da Cassiane todinha, e quando terminou, disse assim, Deus te abençoe. No novo céu e na nova terra, não haverá mazela na vida de ninguém. Ninguém vai ficar doente, ninguém vai ficar triste. Agora, a Nova Jerusalém vai ser para aqueles que forem obedientes à palavra do Senhor. Amém? Quinto,
Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, João, pois essas palavras são verdadeiras e são dignas de confiança. A minha palavra como homem pode até ser verdadeira, mas não ser digna de confiança, porque eu posso dizer uma coisa hoje e amanhã fazer diferente. A minha palavra como homem é uma palavra que pode ser considerada falha, mas o Senhor disse: João, escreve isso, porque as palavras que eu estou te dizendo, elas são dignas de confiança, João. A Bíblia diz em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? A Bíblia também diz em 2 Samuel capítulo 22:31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, e ela é escudo de todos os que nele confiam. Você já parou para pensar como é difícil confiar no Senhor? Robério? Como assim, Robério, é difícil confiar no Senhor? Como é que você está dizendo assim, difícil confiar no Senhor? Eu não estou entendendo. A palavra de Deus diz que nós somos dispenseiros daquilo que o Senhor nos dá. O meu tablet, o meu celular, o meu carro, a minha casa, as minhas roupas, tudo isso quem me deu foi Ele. O meu trabalho, o fruto que eu tiro do meu trabalho, que é o salário, quem me deu foi Ele. O próprio Davi disse: Senhor, é das tuas próprias mãos que nós te damos. E eu aqui venho falar de mim, porque às vezes eu me caio numa situação de não ser aquele ofertante, porque dizimista nós somos, mas eu caio naquela tentação de não ser um ofertante fiel, de não ser um ofertante liberal, porque às vezes quando as minhas contas aparecem no mês, e eu olho que deu X, e que eu recebo X mais 100, e eu olho e digo assim, vou pagar, vou saldar o X, vai me sobrar 100, e quando eu chego na igreja, aparece um irmão passando por uma situação, e eu tenho 100, e muitas vezes eu não abençoo, e a palavra de Deus diz que nós devemos fazer prova dele, e muitas vezes eu não faço, e muitas vezes nós não fazemos. Nós fazemos, mas a palavra de Deus diz para a gente sempre fazer, porque muitas vezes a gente pode até não confiar, nós somos humanos, irmãos, nós somos humanos. Eu estava na escola bíblica, na igreja semana passada, e teve um momento que eu falei sobre dízimo e oferta, e eu disse para os irmãos exatamente isso que eu falei agora, e eles ficaram talvez como vocês ficaram aí, como assim não confiar? E um deles disse assim na lição, na frente de todo mundo: Roberto, isso é verdade, pelo menos isso já aconteceu comigo. Eu já deixei de dizimar na casa do Senhor, porque quando as minhas contas apareceram e eu vi que o meu salário, ou eu dizimava, ou eu saldava a dívida, eu fui saldar a dívida, eu não dizimei. E eu disse para ele: e não é vergonha nenhuma para você assumir isso. E não é vergonha nenhuma para você assumir isso. Você já consertou o seu altar com o Senhor nesse ponto? Ele já. Então a palavra de Deus diz que ele pega isso e joga lá no mar do esquecimento. E vamos para frente, meu irmão. E aí outro já disse assim: Robério, pois eu já passei por uma situação contrária.
eu dizimei, faltou para pagar, mas eu não sei como, mas Deus mandou a finança e eu paguei. Meu irmão, nós é que somos extremamente, com o perdão da palavra, frouxos às vezes, de não ter a coragem de fazer prova, porque Ele diz na palavra dele: vocês vieram essa noite aqui, não foi para me escutar, vocês vieram nessa noite, foi para cultuar o Senhor, e escutar uma palavra que veio do trono dele. E muitas vezes nós não gostamos de ser confrontados, mas se nós não aprendermos aqui nessa terra, se nós formos mascarados, e se nós só escutarmos a bênção, e nunca escutarmos que nós devemos ser obedientes, no dia que nós chegarmos perante Ele no trono branco, Ele vai dizer assim: me mostra as tuas mãos. Aí tu vai dizer: aqui está aqui, vazias. Vocês não vieram porque não tinha nada para fazer em casa. Vocês vieram porque sabem que existe um Deus que enviou seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar. E vocês vieram porque querem ser pessoas melhores. Eu quero ser uma pessoa melhor. Nós queremos ser melhores no trato com os nossos filhos, no trato com as nossas esposas, no trato com os nossos irmãos. Nós viemos aqui porque nós queremos consertar o nosso tabernáculo enquanto há tempo ainda. Porque ainda há tempo. 6. O Senhor disse assim: João, está feito, João. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Quem tiver sede, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Sou o alfa. Quando Jesus diz que é o alfa, Ele quer dizer que o poder e a vontade de Deus, foram os fatores principais para o início da era humana. E quando Ele diz que é o ômega, Ele quer dizer que Ele é o prazer e a glória de Deus lá no final, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o alfa lá no princípio, pelo seu poder Ele criou. Ele é o ômega, Ele vai estar conosco lá no final, no princípio e no fim, e durante todo o trajeto. Essa é a promessa: quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E em 7, diz o mais importante de tudo isso, que esse testamento que acabou de ser lido precisa. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa promessa, esse testamento, não é para todo mundo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas nem todos serão. A Bíblia diz que Ele vai enxugar de todos os olhos, todas as lágrimas, mas não vai ser de todo mundo. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém será um lugar de plenitude, de alegria, felicidade, de amor, de paz, de gozo, de júbilo, mas não vai ser para todo mundo. A Bíblia diz que o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas em Hebreus capítulo 5, no versículo 9, a Bíblia diz também: sendo Jesus consumado, sendo Ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. A salvação é para o obediente. As bênçãos do capítulo 21, o testamento que foi lido no 21, do 1 ao 8,
é para os obedientes. Não é para todo mundo. E eu confesso para os irmãos que às vezes eu me caio em situações que eu digo assim: Senhor, será que eu vou estar na Nova Jerusalém? Isso é uma pergunta que eu me faço. Senhor, eu estou buscando. Senhor, eu estou me preparando. Senhor, eu quero estar lá. Mas não é só querer. Não é só querer. Quando a gente prepara os alunos para fazer o vestibular no final do ano, a gente passa o ano todinho dando aula. Para chegar no final do ano, ele passar por um momento de uma prova que vai durar ali 5 horas. E depois vai sair uma lista que vai dizer se ele está na lista ou não. E eu comparo esse fato à nossa jornada cristã, porque nós temos uma vida inteira para nos preparar. Mas tem um pequeno detalhe que diferencia a nossa vida de um vestibulando. Sabe qual é? É porque a gente não sabe o dia da nossa prova. Ele sabe o dia da prova dele. Cavalcante não sabe o dia que ele vai ser chamado para fazer a prova. Eu não sei. Ninguém sabe. É por isso que tem que estar preparado. É por isso que tem que estar preparado. E na hora que você for chamado, não vai mais ter tempo de você vir para resolver nenhum problema pendente da tua família, pendente da tua casa. Você tem que estar dia a dia, constantemente, ensinando, dando um bom exemplo, dentro da igreja, dentro de casa, para os teus filhos e para os filhos dos outros também. Testemunho, integridade. Só vai passar nessa prova aquele que for obediente. E para finalizar, o versículo 8 diz: os covardes. Quem são covardes? Existem versões que falam os covardes, mas são os tímidos. Quem são os tímidos? Os tímidos são aqueles homens e mulheres que vão à igreja, que escutam a palavra de Deus, mas que não se decidem por ele e dizem assim: não, eu gosto, eu até curto esse negócio de Jesus, esse negócio de igreja, eu gosto disso, mas eu não quero compromisso, não, eu não quero compromisso. Isso é ser covarde. Os covardes, os tímidos, os incrédulos, aqueles que escutam, mas não creem, os depravados. São os depravados, são aqueles homens que são abomináveis, que cometem atrocidades com as pessoas, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, fornicadores, adeptos da prostituição, pedofilia, todo pecado relacionado à área sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Se os pastores dessa igreja sabem que algum membro da igreja está em casa se curvando perante um santo, tem um santo em casa, e sai da igreja, chega lá e faz as suas oferendas àquele santo, primeira providência que eles vão fazer é chamar o irmão para saber o que está acontecendo. Meu irmão, o que está acontecendo? A gente eleva uma vida aqui com Jesus e você está servindo a outros deuses. E aí vai tentar corrigir aquela rota. Mas se o irmão insistir em cair no erro de idolatrar, não vai restar outro caso senão disciplinar o irmão. E a gente olha para a idolatria, e a gente olha para os incrédulos, e a gente olha para os homicidas, para os fornicadores, mas aí, Daniel, a gente não olha para as mentiras que muitas vezes nós cometemos, que não são poucas. A vida do íntegro não pode ter mentira. Eu não vou nem perguntar aqui quem nunca mentiu.
Não preciso. A mentira é tratada em Apocalipse 21, versículo 8, no mesmo nível que é tratado o fornicador, no mesmo nível que é tratado o assassino, no mesmo nível que é tratado o homicida. O mentiroso também é tratado. E tem uma promessa para ele no final do versículo: o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Em 1871, o evangelista Dwight Moody, mais conhecido como Moody, alguns devem conhecer, ele voltou ao bairro que ele morava, foi para casa. E ao chegar lá, ele viu que a casa dele tinha pegado fogo, um incêndio, perdeu a casa toda. Alguém chegou para ele na rua e disse assim: você perdeu tudo. Aí ele disse assim: ó, você entendeu mal. O que restou é muito mais do que aquilo que eu perdi. Aí a pessoa disse assim: como assim? Eu não sabia que você era tão rico. Aí Moody pegou, abriu a Bíblia dele que estava na mão e leu Apocalipse 21, 7, que nós lemos hoje, que diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus. A Bíblia diz que todas as coisas aqui na terra vão passar, mas Jesus disse que nada vai estar fora de seu raio de visão. Tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. E eu queria que você ficasse de pé. O Ministério de Louvor vai entoar um hino. Nessa noite a gente tem que parar para pensar um pouco na nossa vida como cristão, na nossa vida como família, como pai, como mãe, na tua vida como filho, na tua vida como filha. Qual é a herança que a gente vai deixar para os nossos filhos? A herança material? Ou a herança de uma palavra firmada na verdade? A palavra de Deus é fiel e ela nunca volta vazia. Se eu obedecer, a palavra diz que eu vou prosperar. A Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor, mas eu tenho que perseverar até o fim. Eu quero estar na mansão celestial, mas eu também quero estar lá e poder ver a minha família lá. Mesmo que a gente não possa mais viver como família, mas eu quero ver todos eles lá. E também estou me preparando, porque eu não quero que eles estejam lá e me procurem e não me encontrem lá. Eu acho que esse deve ser o propósito de todos nós. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Eu quero que ela faça morada no seu coração. Que você reflita nessa palavra. Que você olhe para a sua família. Eu quero que você olhe para ele, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa. Consagre o teu lar ao Senhor. Vem receber uma oração da parte de Deus aqui. O pastor Cavalcante vai orar por vocês. E nessa noite, eu tenho certeza que grilhões do inferno serão quebrados se você colocar a sua vida perante o altar do Senhor, colocar a sua vida e a da sua família. Seu marido, ou seu filho, ou sua esposa pode não estar aqui, mas vem colocar perante o altar dele a vida dessa pessoa, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória ao teu nome, Senhor. Esse lugar é do aleluia. Vem aqui à frente se você quer receber uma oração. Pastor Cavalcante vai estar orando por você. Coloca a tua vida, a tua família aqui nesse lugar. Vem receber uma oração do servo do Senhor, para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, para abençoar a tua vida financeira, para abençoar a tua vida espiritual. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é a diferença? Servir ao Senhor e não servir ao Senhor. Porque quando você serve ao Senhor, com as lutas, com as dificuldades, o Senhor está contigo. Passando por tribulações. Mas nessa noite, o Senhor falou com Deus e deu oração. Que essa palavra é vencedora. Para aqueles que querem dizer, Senhor, tudo que eu estiver passando, o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me dado glória. E eu sei, Senhor, que Tu está reservando uma nova Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, quero aqui, Senhor, te entregar esse povo, Glória a Deus. Vitorioso, porque crê na Tua palavra, porque a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada mulher que está aqui à frente, por cada homem, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que muitos estão passando por dificuldades nos seus lares, na sua casa, mas o Senhor que está no comando. Aleluia. Ele é o início. Aleluia. Ele é o fim. Senhor, em nome de Jesus, que a tua boa mão se estenda por cada um, Senhor, desse lugar. Senhor, Aleluia. não deixe que jamais o inimigo toque nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Mesmo que nós passamos por dificuldades, o Senhor nos dá vitória a cada um de nós. Por isso, Senhor, seja cada um vencedor. Até que possa, Senhor, que jamais, Senhor Deus, nós possamos, Senhor, passar por situações difíceis, por mentiras, por coisas que não queremos fazer. Senhor, nos ajuda, Senhor, segura na nossa mão, para que nós possamos receber a vitória em nome de Jesus. Senhor, abençoa teu povo. Aleluia. Guarda, protege, Senhor. Guarda essa família, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Guarda a tua igreja, Senhor. Aleluia. Do inimigo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia.
terminou. Que Deus faça prosperar a vida de vocês e que cadeias de Satanás sejam quebradas. Se há alguma cilada, se há algum problema, se há alguma batalha muito forte espiritualmente, você esteja travando na sua família, na sua casa, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós declaramos, no nome santo de Jesus Cristo, a vitória sobre a sua casa, a vitória sobre as suas famílias, a vitória no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado, prefeito, Roberto. A casa é sua, em nome de Jesus. Nós agradecemos toda a igreja.